Muito bom dia, bem-vindo, Reginaldo. Bom dia, Zé de Belém, bom dia, ouvintes da Eclésia. Sim, e hoje vamos falar da cobertura política a propósito do encontro de ontem entre o Presidente da República, João Lourenço, e o Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Exatamente, isso é que chama uma maca em cima da maca, não é? Já que existe aqui uma maca política permanente entre o poder e a oposição, ou entre a oposição e o poder, e a maca tem a ver exatamente com a cobertura política, né? A cobertura jornalística, como é evidente. Estamos aqui a falar apenas do jornalismo. E achei por bem voltar a esse tema, que é um tema que para mim é da maior importância, porque efetivamente enquanto a comunicação social não der o devido destaque a este setor da nossa vida que é nevrálgico, eu costumo dizer, tudo se decide na política, não é? A gente pode ter iniciativas daqui e dali, mas é o poder político, de acordo com o próprio formato das nossas democracias, são democracias representativas, não é? Que decide. E, portanto, mal de nós andaríamos se a comunicação social não estivesse atenta à vida política deste país, não é? E desse a devida relevância. E o que eu sinto é que isso continua a não existir, sobretudo quando deste lado está a oposição, por qualquer motivo. Quer dizer, ontem, o encontro entre Adalberto da Costa Júnior, ou a audiência concedida por João Lourenço a Adalberto Costa Júnior, pelo que sabemos de uma iniciativa de Adalberto Costa Júnior, que solicitou essa audiência, não é? Era efetivamente o acontecimento da noite, não é? O acontecimento da noite, e com direito a prolongar por mais um dia ou dois, não é? Em função de cada órgão, não é? Ora, o que eu senti mais uma vez foi que este espaço não foi dado ao acontecimento. Nós temos uma situação em que o líder da oposição, ou o líder do partido maioritário, que é Presidente da República, o líder da oposição, não se encontram há 3 anos, não sei qual foi a última vez que se encontraram, não, já não sei a data exatamente, e de repente... Isso foi em 2022. E de repente há um encontro, não é? Que demora até mais do que o normal, nesses encontros, 2 horas, não é? Portanto, há uma disponibilidade das partes, sobretudo da parte que recebe, que é o Presidente da República, de ouvir o líder da oposição, não é? E de repente a comunicação social, pelo menos aquela em que eu me concentro mais, o audiovisual, não lhe dá essa importância. E porquê? Reginaldo, bom, ontem eu vi pela televisão pública de Angola, foi a matéria que abriu o noticiário. Não sei o que aconteceu com os outros órgãos. Fala do facto da matéria, por exemplo, ser das primeiras em termos de abordagem, ou fala do facto de, na sua perspectiva, os jornalistas não terem sido, digamos que, suficientemente acutilantes, não diria, mas não terem abordado o assunto com mais tempo, ao tempo que se... Exato, o único que falou foi Adalberto Costa Júnior. É por aí, não é? Claro, o Presidente João Lourenço não falou, não é? É por aí, não é? Mas quando eu falo da importância num acontecimento político, falo sobretudo da análise, não é? Falo da análise, não é? Quer dizer, para mim já não é suficiente, quer dizer, eu podia pôr ali uma imagenzinha, o Presidente recebeu o líder da oposição e acabou. Parece que foi um pouco essa a solução que se encontrou, não é? Mas não é só isso, né? Normalmente nós temos hoje as nossas televisões já com comentaristas para todos os gostos e feitios, né? E eu falo sobretudo da análise. O que eu critico sempre é que nada que vem da oposição, né, ou muito pouco que vem da oposição em termos de iniciativa, merece, da parte da comunicação social pública, este aprofundamento. Quer dizer, é essa questão que eu coloco, né? Tudo tem direito a comentário, é os acontecimentos externos, as cóleras, é aquelas coisas, mas, quer dizer, de repente, tu tens um acontecimento desta envergadura, não vejo nenhum comentarista, não vejo nenhum painel, que as televisões têm que ter capacidade de reunir rapidamente para analisar aquela notícia que para mim ontem foi a notícia do dia. Ok, foi feito a reportagem, a chamada reportagem, Adalberto falou, eu acho que vi hoje um bocado na Zimbo, falou o que foi, o que esteve lá a falar, mas depois não temos este aprofundamento. Aí é que falta tal cobertura política, mas de uma perspectiva de aprofundamento, porque se há um critério de análise para uns factos, tem que haver para outros factos. E quanto a mim, o facto político
daí a história da cobertura política, é de facto o mais relevante e estranho, né, que de facto não se tenha dado esta importância e que vem de facto da sequência a impressão que eu tenho, quer dizer, que nada que vem da oposição neste país, nada que vem da oposição merece da parte da comunicação social digamos, este espaço, e é isto que me preocupa. Quer dizer, a oposição pode... Quer dizer, primeiro diz que a oposição não faz nada, não tem nenhuma iniciativa. Depois, quando tem, a iniciativa desaparece. Quando, do ponto de vista jornalístico, de facto, o acontecimento de ontem é de uma relevância extraordinária, não é? Primeiro porque, de facto, nós continuamos a ter um país um bocado em sobressaltos, não é? Agora, nestas sequências todas, já tivemos outra vez atos de violência, não é? Agora, no Bengo, parece que houve atos de violência, houve uma manifestação qualquer da UNITA, que aquilo terminou mal. Aqui em Luanda também houve uma vigília qualquer que a UNITA organizou em frente à rádio, também aquilo acho que não correu muito bem. E, portanto, é diante de tudo isto que eu tenho que lamentar que, efetivamente, os critérios editoriais das televisões não tenham em conta este aspecto e não o traduzam depois em aprofundamento da cobertura, porque noticiar é uma coisa, comentar é outra, analisar faz parte do comentário de uma outra perspectiva, mas de facto é esta questão que me preocupa, é que as iniciativas da oposição, não sei, por mais que ela faça, ou por mais que haja, quer dizer, nós não vemos, de facto, o critério jornalístico na comunicação social a valorizar o tal valor noticioso. Já não se trata apenas do valor noticioso, mas trata-se de um valor noticioso que ultrapassa o normal e que merece, efetivamente, um comentário, uma análise por parte de pessoas que acompanham a vida política deste país, que têm opinião e que, de facto, vão valorizar ou desvalorizar, depende da opinião de cada uma das pessoas, mas claramente, para mim ontem, mais uma vez esta omissão, esta desvalorização, para mim, de um facto que poderia, efetivamente, contribuir muito mais para a tal estabilidade que a gente quer e que está sempre assim aflita, é para cuidado com isto e com aquilo, e de facto não verificamos isto na sequência desta audiência que João Lourenço concedeu ontem a Adalberto Costa Júnior. Seja como for, temos ainda o dia de hoje e obviamente que é um assunto que vai merecer outros segmentos, já que Adalberto durante a entrevista dizia que, bom, vamos ver agora, eu coloquei uma série de preocupações ao Presidente da República em relação àquilo que se passa no país e vamos ver como é que será nos próximos tempos, digamos assim, o cumprimento destas minhas preocupações por parte de quem governa. As televisões, as rádios, enfim, toda a mídia ainda tem algum tempo para abordar o assunto. O Reginaldo pensa que hoje, por exemplo, não será demais termos esses painéis que está a considerar com analistas, enfim, para falarem dos mais variados assuntos envolvendo este encontro de ontem. Bom, o painel tinha que ser mesmo ontem, né? O painel de comentaristas tem que ser em cima do acontecimento, não pode ser 2 dias depois, né? Não, claramente que perdeu-se essa oportunidade, né? O máximo que nós hoje podemos ter depois é uma entrevista, e aí voltamos à história da entrevista do líder da oposição, muito badalada, que Adalberto Costa Júnior nunca foi entrevistado pela TPA ou pela Zimbo. Eu ouço falar muito disso, já ouvi versões até contraditórias a dizer que o Adalberto da Costa Júnior afinal já foi convidado, ele é que não aceitou ou não esteve disponível na altura, mas sobretudo esta questão, se de facto ela corresponde à verdade, e no meio não temos essa informação e contra-informação de que não é bem verdade, ele já foi convidado, ele é que não veio, né? É de uma gravidade extraordinária no regime democrático. Quer dizer, como é que num país em que de facto existe um país polarizado, claramente polarizado, em que existe um partido forte, um maioritário, né, que tem maioria absoluta neste momento, não é assim tão uma absoluta quanto isso, são 51%, já teve uma maioria mais expressiva, não é? Existe esse partido, existe o outro que tem 49, ou 49 não, menos, né? Mas quer dizer, claramente nós temos um país, se quisermos, com base nas eleições de 2022, nós temos um país no 50-50, não é? Quer dizer, se arredondando
arredondando as contas, nós temos um país no 50-50. 50% de um lado, 50% do outro, incluindo a oposição, as pessoas que não votam, as abstenções. Quer dizer, custa-me aceitar que num país como este, o líder da oposição não tenha uma vez por ano, não sei quanto, eu já nem vou estabelecer aqui prazos, né? Porque o Adalberto Costa Júnior é entrevistado noutros espaços, mas quando eu falo dos espaços de impacto, falo das televisões e é só sobre elas que eu falo, né? Custa-me aceitar ou admitir que de facto esta realidade seja verdade, quer dizer, que ele nunca foi entrevistado porque, e agora aqui temos de facto uma oportunidade. Ontem até eu pensei, por exemplo, na TPA, disse, bem, queres ver com hoje a grande entrevista, se calhar vai ser com o Adalberto Costa Júnior. Eu aqui para mim, para os meus botões, mas não aconteceu isso, não é? E portanto acho que temos que quebrar rapidamente esta barreira, não é? A barreira que se ergue entre a oposição e a comunicação social pública ou as televisões públicas, no sentido de transmitirmos ao país a imagem, digamos, de uma comunicação social preocupada em reportar os factos, em valorizar devidamente os factos, sobretudo quando eles são políticos, porque, de facto, de outro modo, não podemos estar bem, né? E, mais uma vez, aqui é a qualidade da nossa liberdade de imprensa, não é? Quando a nossa liberdade de imprensa não permite que se entreviste o líder da oposição a um certo nível, não permite por razões que eu desconheço, né? Mas que são factuais. A não ser que alguém me diga, não, isso é mentira o que estás aí a dizer, nós já tentámos várias vezes entrevistar o líder da oposição, mas é uma entrevista. Eu quando falo em entrevista não falo da chamada flash interview, que é tu estás a sair de um acontecimento, metem-te o microfone na boca, depois editam a tua peça e dá 30 segundos, né? Ou pouco mais ou menos, né? Às vezes não dá muito mais do que isto. Eu falo de uma entrevista de fundo, uma entrevista em que o entrevistador, como tivemos no outro dia, uma entrevista com Adão de Almeida, não é? A TPA fez uma entrevista, o nosso colega João Pinto conduziu uma entrevista com Adão de Almeida. Portanto, uma entrevista de profundidade, onde os temas são de facto, digamos, detalhados. O caso deste encontro entre Adalberto Costa Júnior e João Lourenço, a audiência de João Lourenço, tem de facto matéria mais do que suficiente, para além de outras questões, para dar uma grande entrevista em todo o lado e sobretudo nas televisões, que é onde parece que há mais reclamações por parte da própria oposição e da UNITA em particular. Ok. Muito obrigado, Reginaldo. Bom, vamos então esperar, ainda assim, pelo follow-up desta... Ainda há possibilidade de termos uma grande entrevista. Finalmente, a mídia pública a quebrar esta barreira, não é? Porque se não há ordens superiores, apenas critérios, né? Porque não pode haver ordens superiores, porque nós não conseguimos provar se é ordem superior ou não. Se for apenas critério editorial, cada órgão, de facto, responde por si. Mas custa-me, de facto, aceitar que, num país que tem as características do nosso, o líder da oposição não vá mais regularmente às entrevistas, né? Às grandes entrevistas, não é? Na comunicação social pública / televisões. Ok. Até a próxima maca, deve ser na próxima quarta-feira. Deve ser, sim, senhora. Ok.